o poder de você abrir a sua boca e declarar. Eu não sei como é que está sendo o seu ano até aqui, mas eu vim como profeta abrir a minha boca para dizer: outubro vai ser o melhor mês desse ano para você. Outubro vai ser um mês de virada, vai ser um mês de portas abertas, de boas notícias. Vai ser um mês que Deus vai mexer o que você está pedindo para Deus mexer. O poder da palavra. Só que esse poder da palavra, como talvez você esteja aí se questionando, não é só o poder da palavra de Deus, porque é fato que a palavra de Deus, ela é poder. Nenhuma palavra que está escrito na Bíblia, ela vai cair em terra, ela tem poder. Só que o poder da palavra, sobre o qual eu quero ministrar essa noite, de forma bem específica, para que você possa entender, não é nem só sobre o poder da Bíblia. O que o Espírito Santo me ministrou, para que eu possa ministrar para você hoje, é o poder da palavra que sai da sua boca. Porque tem gente que às vezes não percebe, mas tem gente que abre a boca mais para falar coisa ruim do que para falar coisa boa. Tem gente que é inimigo de si mesmo. Tem gente que dá folga para Satanás. Você sabia disso? Tem gente que dá feriado pro cão, porque a pessoa ela já faz tanto mal para ela mesma que o demônio não tem mais nem o que fazer. Tem gente que às vezes a gente vai profetizar uma palavra boa. Tem gente que está tão deturpado, detonado, com a sua identidade prejudicada, com a sua fé mais do que acabada, que a gente às vezes chega para elogiar a pessoa e a pessoa não consegue nem receber um elogio, de tanto problema que a pessoa tem dentro dela e dificuldade para receber palavras de bênção. Às vezes alguém olha para a pessoa e fala assim: eita, que roupa bonita, elogiando. Aí a pessoa já vira e fala: foi R$ 39,90, acredita na promoção? A pessoa já se deprecia. Não precisa dizer quando foi a roupa, minha irmã. Recebe o elogio. Eu quero declarar que a partir de hoje você não vai rejeitar mais nenhuma palavra de bênção sobre a sua vida. E você também não vai emprestar sua boca para o diabo, para falar palavras ruins sobre você e sobre aquilo que tem ligação à sua vida. Porque se você lesse a Bíblia como você devia ler, você saberia e teria consciência do poder que as palavras que saem da sua boca têm. E gente, esse é o tipo de pregação que eu sou o primeiro a receber, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Pensa uma pessoa que infelizmente fala muito, sou eu. Diga misericórdia. Como vocês sabem, eu sou uma metralhadora giratória. Eu pregando, às vezes eu prego numa velocidade tão grande que você precisa ficar prestando atenção, sem olhar para o celular, para você conseguir acompanhar a velocidade do raciocínio. E eu ainda sou cearense, com esse sotaque. Então para você entender, às vezes você sabe que eu falo muito rápido, eu falo muito. E a Bíblia diz que quem muito fala atrai angústias para a sua alma. Eu não sei você, mas às vezes eu falo mais do que eu deveria em uma mesa. Eu não sei você, mas às vezes eu revelo os meus sonhos para pessoas que eu não deveria contar. Eu não sei você, mas às vezes eu confio em pessoas que eu não deveria confiar. Eu não sei você, mas às vezes eu, quando estou atribulado, lanço palavras de maldição também contra a minha própria vida. Pastor Samuel, como é que você vai pregar sobre isso? Porque eu vou receber também. Aleluia. Então todos nós aqui hoje vamos ser educados pelo Espírito Santo. E eu declaro que desse culto em diante a tua boca só vai se abrir para liberar palavras de bênção. A tua boca vai ser uma boca profética. Até quando tiver um mundo desmoronando e você não tiver uma palavra de bênção para falar, você vai cantar um louvor. E se não tiver a fim de cantar um louvor, você vai fazer o quê? Você vai mascar chiclete. Se não tiver mascando chiclete, vai comer um sanduíche. Você vai ocupar essa boca, mas você não vai emprestar mais ela para Satanás. Amém? E vamos orar, que vocês estão vendo que a guerra está grande aqui hoje. Tem que respeitar essas boas-vindas para o pastor Samuel, né? Estava viajando. Quando eu volto, até a luz fica dando tilt. Mas tem problema não, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Inclusive, viu, o pessoal da produção, se quiser deixar a igreja desse jeito, com a luz acesa, eu até agradeço, porque é bom que não vai ficar variando a luz. E pela primeira vez eu vou pregar olhando para o rosto das pessoas. Isso é inédito. E gente, dá uma olhadinha ao redor. Olha a igreja cheia nessa terça-feira, casa cheia. Aplauda ao Senhor por isso. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Aleluia, glória a Deus. Pois bem, o que eu quero ensinar para você que está aqui essa noite? Quem está vivo, diga amém. Quem trouxe a boca, diga glória a Deus. O que é que você precisa aprender? Está começando a dar certo. É só a gente pegar fogo aqui que vai dar certo. Até o final da pregação vai ligar tudo, já já. Olha, já está dando certo. Telão agora, 1, 2, 3, go. Enfim, o que eu quero ensinar para você hoje?
sobre o poder que as palavras que saem da sua boca têm. E se tem uma coisa que você tem que entender é que quase sempre nós falamos aquilo que nós sentimos. Porque a Bíblia vai falar em Mateus capítulo 10, versículo 34, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. É por isso que você tem que entender que não adianta você querer esconder algo, porque a sua boca vai revelar. Se o teu coração estiver cheio de mágoa, você vai colocar para fora essa mágoa. É tanto que às vezes a pessoa fala para outra que não está a fim de brigar, mas quando o coração dela está inflamado para a briga, ela pode até dizer que não vai brigar, que não quer brigar, mas de repente ela vira para você e fala: eu só acho engraçado que... E começa a confusão. Por quê? Porque o coração está cheio. E se o coração estiver cheio, meu irmão, só Jesus. Quem é casado aqui, diga: Jesus me ajuda. É por isso que nós casados, a gente precisa exercitar muito essa pedagogia espiritual. Que quando você estiver muito estressado, muito inflamado, muito irado contra o seu cônjuge, em vez de você ir brigar e partir para cima de uma confusão que vai piorar, que vai ferir, que vai prejudicar, sabe o que você faz? Antes de você começar a brigar, quando a discussão começar a se acalorar, um olha para o outro e fala: meu amor, vamos fazer o seguinte, vamos orar primeiro, para depois a gente conversar, porque desse jeito que está aqui não vai dar certo. Aí você vai para um quarto, a esposa vai para o outro, ora, e enquanto ora, esvazia o coração diante da presença de Deus, e depois vem conversar em paz. Porque se for conversar com o coração cheio, vai dar BO, que para quem não sabe é boletim de ocorrência. Então, o que é que você precisa entender? É que de fato, você precisa vigiar com as palavras que saem da sua boca. Sabe, ontem eu abri uma caixinha de perguntas, como eu sempre faço, e uma das perguntas que eu recebi também foi: pastor Samuel, o que é que eu faço? Porque eu estou orando, eu estou buscando, e eu não estou sentindo a presença de Deus. A pessoa virou para mim e fez essa pergunta. Virou não, porque ela mandou foi pelo celular, então não sei como é que ela estava na hora que ela escreveu. Mas ela mandou a mensagem perguntando: pastor Samuel, eu queria que você me explicasse por que eu estou orando, estou buscando, eu não estou sentindo a presença de Deus, isso está me incomodando. Aí é quando eu acabei respondendo a pergunta e quero iniciar aqui respondendo isso para você. Muito cuidado para você não ser um crente emocionado em arrepio e choro. Muito cuidado para você não achar que a presença de Deus só está presente quando você está se arrepiando, chorando, ou quando o profeta está pegando fogo no culto, ou quando o pastor está falando alto e gritando. Porque a presença de Deus, ela se manifesta no fogo, ela se manifesta no vento, mas ela também se manifesta numa brisa suave. E você não pode viver pelo que você sente, nem pelo que a sua carne sente, porque você não é uma pessoa carnal, você é uma pessoa espiritual. E a fé não é firmada naquilo que sente e naquilo que vê. A fé é firmada naquilo que sabe. É por isso que eu e você não somos firmados em sentimentos, nós somos firmados na palavra. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: seja menos emocional e seja mais espiritual. Diga assim para ela, para outra que você desprezou, a outra do outro lado. Diga assim para outra, fale assim: seja menos dramático e mais prático. O que isso significa, pastor Samuel? Isso significa que eu não falo o que eu sinto, eu não falo o que eu vejo, eu falo o que eu sei que a palavra de Deus me prometeu. Pastor Samuel, eu não entendi. Eu vou desenhar para você que tem dificuldade. Do nada apareceu uma enfermidade. Aí quando aparece uma enfermidade na sua casa, o médico diz que você, Deus o livre, está com a doença. Aí na hora, a pessoa que está movida pela circunstância, ela já desaba. E aí ela vira e fala: meu Deus, eu vou morrer. O médico ainda nem falou o tratamento, ela já está dizendo que vai morrer. Ela já está abrindo a boca dela. Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Ela já está abrindo a boca dela, que tem autoridade sobre a vida dela, e já está dizendo que vai morrer. O mês está começando, a gente está terminando setembro, daqui a pouco começa outubro, o mês está começando. E aí no jornal aparece os especialistas de Google dizendo que o mês vai ser ruim, que o mês vai ser fraco para eles, porque para quem caminha sob a palavra, vai ser um mês de provisão, de porta aberta e de surpresa do céu. Por quê? Porque eu e você não somos firmados na circunstância, nem no que as pessoas falam, nós somos firmados na palavra de Deus, e naquilo que nós cremos sobre a nossa vida. Então quando eu falo para você sobre isso,
eu falo para que você entenda. Esses dias eu li uma frase incrível que eu até anotei aqui, que diz assim, que quando uma promessa, guarda essa, se quiser até anota, se quiser até filma, se quiser até grava uma história. Olha essa frase, como é forte. Eu mesmo tomei posse lá em casa. O meu amigo, que eu nem lembro quem foi, postou a seguinte frase. Depois eu vou descobrir quem foi, que eu vou postar no meu feed. Falou assim, que quando uma promessa quando uma promessa que Deus te faz não combina com a sua realidade atual, Deus muda a realidade atual, mas não altera a promessa. Eu vou repetir, que tem metade que não entendeu. Quando Deus te faz uma promessa e essa promessa não combina com a realidade que você está vivendo, não é a realidade que vai dar a última palavra. Deus muda a realidade, mas não altera a promessa que Ele fez para você. E o que é que isso significa? Que a palavra de Deus é mais forte do que essa circunstância que você está vivendo. E é por isso que eu e você precisamos abrir a boca para profetizar isso. Nós somos profetas sobre a nossa vida. Irmão, de nada adianta eu, como profeta de Deus, como pastor, chegar para orar por você, como algumas pessoas pedem no final do culto, e eu orar por você, eu usar a minha fé para te abençoar, eu usar a minha fé para poder orar por você, mas você não crê. Eu vou estar gastando a minha saliva, diga misericórdia. De nada adianta. Um dia desse eu fui atender uma pessoa lá no auditório novo, uma moça, uma senhora que veio me contar uma situação bem delicada da família dela. E aí ela me pegou ali no final e falou: pastor, por favor, ore por mim. E começou a chorar. E eu estava atribulado naquela correria de sempre, mas eu fui orar por ela. E ela falou que tinha descoberto uma traição do marido e que ela estava querendo se matar. Aí eu falei assim: irmã, primeiro, você não vai se matar, porque o seu marido não é o seu Deus. Deus é mais importante do que seu marido. Ainda que ele tenha lhe traído, ainda que ele lhe deixe, eu te garanto que a senhora sobrevive. Aí elas: não, eu vou me matar. Eu falei: não, irmã, pois eu vou orar por você. Ela: por favor, ore por mim, ore por mim. E aí eu peguei e fui lá e orei por ela. Senhor, restaura a tua filha, restaura o casamento dela, faz um milagre, converte esse homem sem vergonha em marido dela. Senhor, tem misericórdia. Comecei a orar pela vida dela. E aí, profetizei vida, profetizei esperança. Quando eu terminei de orar, eu falei: e aí, irmã, você se sente melhor? Ela falou assim: não, eu quero me matar. Aí eu olhei e falei assim: irmã, você está precisando de ajuda, procure o Cure, a pastora Dani. Eu até falei para a pastora Dani dessa moça, não foi? Pastora Dani, lembra? E aí eu mandei ela procurar saúde emocional. Irmão, eu gastei uns 15, 18 minutos da minha vida, no meio de uma correria, de uma tribulação. Orei com toda a fé, dei uma palavra de ânimo para ela, mas no final ela saiu dizendo que queria se matar. Eu tenho fé em Deus que em nome de Jesus ela não se matou. Amém, igreja? Ela está viva. Mas eu estou querendo explicar para você a dificuldade que é você ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Não adianta o maior profeta que você imaginar profetizar sobre a sua vida se você não tem fé para você. Agora, uma coisa eu te digo: pode qualquer profeta, qualquer profetão do mundo se recusar a orar por você, você não precisa dele, porque você já tem autoridade de Deus para você profetizar sobre a sua vida. E a palavra de Deus na sua boca é tão poderosa como é na boca de qualquer outra pessoa. E então é isso que você precisa entender, que você precisa abrir a sua boca para profetizar. Você precisa abrir a sua boca para entender isso. Abre a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 11, versículo 23. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, versículo 23. Esse versículo aqui é um dos que mais corrobora com esse princípio que eu estou ensinando para você hoje. Jesus ensinando, ele disse assim. Tão legal quando falta o telão, porque vocês são obrigados a abrir a Bíblia, né? Então abra a Bíblia, ou então ligue no seu celular. E se você não tem Bíblia, compre. Em Marcos capítulo 11, versículo 23. E olha o que é que Jesus, ele ensinou. Ele disse assim: porque em verdade eu vos digo, que qualquer um. Gente, ele não falou pastor nem profeta, ele falou qualquer um. Qualquer um. Jesus falou que qualquer um que disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que disse, tudo o que disser lhe será feito. Irmão, isso aqui não é palestra motivacional não.
Eu não estou aqui falando para você uma frase aleatória, não. Eu estou falando para você de Bíblia. E se a tua Bíblia é aquela que quando Jesus fala, a letra fica vermelha, é letra vermelha. Aqui é o próprio Jesus falando. Ele disse: eu vos asseguro, e em verdade eu vos digo, que qualquer um que disser ao monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê, será feito como disse. Você está entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Olha o nível do poder que a palavra tem na sua boca. Se você for prestar atenção, você vai ver que muita coisa que você vive hoje são coisas que você profetizou no passado. Até coisas que a gente às vezes brinca, Deus leva a sério. Só que o que eu e você precisamos entender, que é o que eu quero que traga peso de responsabilidade sobre a sua vida, é que da mesma forma que palavras de bênção são matéria-prima para Deus agir na sua vida, palavras de maldição são matéria-prima e legalidade para o diabo agir na sua vida. Quantas vezes nós falhamos, e eu, Samuel, sou um que confesso aqui diante da igreja cheia, que eu falho. Quantas vezes na hora de uma angústia, de uma tristeza, de um estresse, eu falo uma palavra que eu preciso repreender na hora. Às vezes numa discussão, a gente às vezes profetiza algo que é uma verdadeira maldição. Eu quero que isso aqui se arrebente mesmo. Pelo amor de Deus, não fala isso, porque existe uma guerra espiritual, tem demônios guerreando contra a sua vida. A Bíblia fala que o diabo está como um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Ele tenta te tocar, mas ele não pode te tocar. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Satanás está ao nosso derredor, mas lá em Salmos vai dizer que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ou seja, o diabo está do lado de fora da circunferência, os anjos estão aqui pertinho da gente. Só que aí, se você abre a boca e libera uma palavra de maldição, o que você faz? Fura o bloqueio. Aí o diabo olha e fala: tá vendo? Eu posso tocar. Por quê? Porque ele falou. E aí você precisa aprender a vigiar com as palavras que saem da sua boca. E eu também recebo em nome de Jesus. Tem um salmo, se eu não me engano é o salmo 141. É um salmo lá que está no meio do 140. Ou é o 141 ou é até o 149. Mas tem um versículo lá nesses salmos que diz que o salmista estava orando, e ele fez uma oração que eu, Samuel, preciso fazer por mim todo dia. E eu sei que tem muita gente sincera aqui que também vai se identificar com isso. A oração diz: Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios. Põe um guarda à porta dos meus lábios para eu não falar. Porque, gente, para pensar. Palavras de murmuração, palavras de maldição, palavras de derrota que a gente lança contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa saúde, contra as nossas finanças, contra o nosso casamento, contra a nossa igreja. Às vezes no momento de estresse você solta tanta palavra de maldição, e sem perceber, para você é um desabafo, mas para o reino espiritual é uma semente. Eu sei que você está calado porque você está refletindo, porque é pesado isso. Então o que é que eu e você precisamos entender? Que nós precisamos vigiar com as nossas palavras, porque as nossas palavras são criadoras de realidade. Você pode perceber, irmãos, que em toda a dinâmica dos milagres da Bíblia, em toda a dinâmica da fé, tudo o que aconteceu primeiro foi declarado. Nada explodiu do zero. Tudo que um dia se tornou físico, primeiro foi uma realidade espiritual. Você pode perceber que todo crente, quando vai contar um testemunho, quem tem testemunho para contar aqui, diga glória a Deus. Quem tem algum testemunho na sua vida de algo que Deus fez? Eu amo ouvir crente contar testemunho, porque quase todo crente, quando vai contar um testemunho, a história é parecida, pelo menos no começo é parecido. Não é porque eu estava orando e Deus me disse, não é porque eu estava no culto e Deus usou uma pessoa para mim, não porque quando eu tinha 16 anos, Deus me prometeu. Ou seja, quase todo o testemunho que a gente conta de um milagre que a gente está vivendo, primeiro foi profetizado. Hoje eu estou aqui nesse púlpito com 37 anos de idade. Não parece, com boné eu fico com 30, mas eu estou com 37. Mas com 15 anos, quando eu me converti, Deus falou que ia me levantar, que eu ia viajar o mundo, que eu ia pregar para multidões. Isso a minha família, nem crente era, não deixava eu ser crente a 4 quarteirões da minha casa. A minha família me perseguia. Vocês não aguentam mais ouvir minha história, porque faz 1 ano e 3 meses que eu conto o meu testemunho aqui. Mas a minha família não aceitava a minha conversão, e eu tinha que ir escondido para a igreja, a 4 quarteirões da minha casa, para minha mãe não descobrir que eu estava indo para o culto, porque eu tinha 15 anos de idade, e a minha família era muito católica.
porque na época, lá no Ceará, 21, 22 anos atrás, os católicos e evangélicos brigavam muito, e a minha família era tipo assim, não era católico normal, era mesmo mariólatra, tipo assim, pesado. Minha tia liderava as reuniões, né? Então quando eu e o meu irmão gêmeo nos convertemos e nos tornamos evangélicos, parece que a gente tinha dito para a nossa família que a gente ia virar traficante. E aí a nossa família falou, não pode ir para o culto, se eu pegar vocês no culto vão apanhar. Um dia eu levei uma surra, porque foram na porta da igreja e me pegaram lá. E aí uma tia minha, que sempre teve muita autoridade, porque ajudou a me criar, pegou um cinturão, e eu com 15 anos, um cabra velho, levei uma surra na frente da igreja. E fui para casa apanhando, mas até hoje eu me orgulho dessa surra, porque eu posso dizer que eu não precisei ir para a China comunista para apanhar pelo evangelho. Apanhei no Ceará. Apanhei lá em Fortaleza, no bairro Monte Castelo. E aí, eu levei aquela surra. E sabe por que eu levei aquela surra? Diz aí o meu crime. Porque eu era crente. Minha família batia no peito e falava assim, eu morro e nunca viro crente. Nessa casa não vai ter crente. Vocês são loucos. Minha família procurou psicólogo. A psicóloga falou que eu e meu irmão estávamos passando por um momento de rebeldia. A psicóloga, acalmando minha tia, falou assim, não, é porque 15 anos é a idade mesmo da rebeldia. Agora o interessante, dona Zizete, que é a minha tia que estava dando show, né? O interessante é que todo jovem, quando vira rebelde, vai para as drogas, vai para a festa, vira crente aos primeiros, que eu estou vendo. Se eu fosse você, eu levantava a mão para o céu e agradecia. E eu falei, meu Deus, até a psicóloga, que não era nem crente, estava lá sendo usada por Deus. Mas enfim, esse era o nível de perseguição. Aí estou eu no culto, escondido. Porque para você ter uma ideia, para poder eu conseguir ir para o culto, o que é que eu fazia? Eu colocava uma bermuda e uma camiseta, roupa de ficar em casa. Falava para minha mãe, é umas mentiras que até hoje eu peço perdão a Deus. Eu falava para minha mãe que ia estudar na casa de um amigo. E aí eu colocava uma calça jeans e uma camisa polo numa sacola, ou então na mochila, junto com os livros do colégio. E aí eu chegava numa vizinha da igreja, trocava de roupa, assistia um pedaço do culto. Quando dava a hora que a minha família sentia minha falta, que era a hora que a pregação estava pegando fogo, eu falava, meu Deus, está na hora. Eu destrocava a roupa e ia para casa. Esse era o nível de perseguição que eu vivia. E aí um dia Deus usou um profeta falando assim, toda a tua família vai se converter, e você vai pregar no mundo todo. Deus usava os profetas para mim e para o meu irmão. Aí eu às vezes, muito incrédulo, na época olhava para o meu irmão e falava, André, a gente chorou ali, foi tremendo, eu até creio, mas assim, não espera muito rápido não, viu? Aí meu irmão, que sempre foi mais pentecostal que eu, né? Ele falava assim, sai da boca dele, Satanás. Ele sempre foi muito carinhoso comigo. E aí eu olhava para ele e falava, tia, calma, doido. Enfim, o fato é que eu olhava para aquilo, e a promessa que Deus me fazia não tinha nada a ver com a realidade que eu estava vivendo. E aí eu mesmo sabotava a minha fé. E eu falava, é impossível. Mas o tempo passou e hoje eu estou aqui para dizer, toda a minha família se converteu e aceitou Jesus como Salvador. Hoje eu sou pastor de uma igreja e o Senhor cumpriu todas as promessas que Ele fez. Porque ainda que a promessa que Deus te fez não tem a ver com a realidade atual que você está vivendo, Deus muda a realidade, mas não altera a promessa. Então é por isso que eu e você precisamos entender que a gente não pode sabotar a nossa fé. Nós não podemos abrir a nossa boca para se amaldiçoar. Nós precisamos aprender a tomar posse das promessas de Deus. E Samuel, pelo amor de Deus, como é que eu tomo posse das promessas? Sabe qual é? Uma das formas mais rápidas e eficazes para você tomar posse da promessa de Deus para a sua vida? Através das suas palavras. É por isso que vocês podem perceber que o nosso pastor André Fernandes, ele não começa a pregar no domingo enquanto a igreja não está pegando fogo. Ele convoca os incendiários, ele convoca os inflamados, ele convoca todo mundo. Ele bota os meninos para cantar 2 horas. Por quê? Porque ele não começa a pregar enquanto ele não vê a igreja conectada na mensagem que vai ser pregada. Porque ele entende, eu só não faço isso porque eu não sou o pastor da igreja, eu não tenho essa moral. Mas se eu pudesse eu também fazia. Mas ele faz, sabe por quê? Porque ele entende sobre a atmosfera. E para uma palavra ter poder, você precisa crer nessa palavra. Você precisa se manifestar. Você precisa abrir a boca e tomar posse. Quando o pregador está pregando e fala, tua família vai ser salva, tu não fica olhando não, tu fala amém, eu tomo posse. Tem gente que vem para a igreja, parece que está assistindo um seriado.
Olha para a pessoa do seu lado aí, para ver se ela não está morta. Tem gente que parece uma múmia, parece que está morta. A pessoa não reage. Aí tem gente que ainda acha ruim que o pregador grita. Se eu não gritar, tu até dorme. Cru. A pessoa crua, que não tem fogo na vida, é trabalhosa, dificultosa. É tanto que, com todo respeito, tem gente que às vezes não gosta de grito, eu respeito. Mas se você não gosta de grito, não vem às terças, porque nós não vamos deixar de gritar porque você não gosta. Nós somos da fé. Nós estamos aqui para profetizar e para se posicionar no reino espiritual. Crente tem que ter autoridade de Deus na sua vida. Sabe quem são as pessoas que Deus honra? Não é as mais bonitas e as mais inteligentes, não. São as mais ousadas. Eu sei que tem gente aqui que no passado ninguém estava dando nada por você, e hoje a pessoa vem dizer que é tua amiga. Ó, tá ali uma amiga que levantou a mão, a bichinha humilde, para assumir que era o improvável. Então, o que eu e você precisamos entender? Que pessoas que as pessoas zombam e que não dão nada por ela, são os candidatos perfeitos para Deus transformar a sua vida numa plataforma da glória dele. Só que para isso você precisa crer. Sabe, irmão, o que é tomar posse das promessas de Deus? É você viver como se elas já fossem realidade. Quer ver? Cadê? Eu tô com R$100 aqui. Faz tempo que você não vê uma cédula. Faz tempo que eu não pegava numa cédula. Peguei hoje. Quem quer esses R$100? Quem quer esses R$100? Quem quer esses R$100? Quem quer esses R$100? Pronto, pode levar, é seu. Ela quer dar para a igreja, mas eu quero abençoar alguém, eu vou devolver. Quem quer esses R$100? Quem quer esses R$100? Aline, guarde, que é uma semente profética. Se quiser você oferta. Mas eu queria dar para alguém. Pronto, ela recebeu. Vocês entenderam? Eu tive que perguntar 8 vezes quem queria R$100. Por que vocês não vieram pegar? Ah, porque é fechado, não conseguiu voar. O pessoal às vezes mais aperreado não conseguiu pular as coisas. Entendi. Mas se acalma. Presta atenção, agora acabou, tem mais não. Só o Silvio Santos faleceu recentemente. Não tem aviãozinho não. Mas presta atenção aqui. Deixa eu falar uma coisa para você bem rápido. Que Deus abençoe o Silvio Santos. Ele não, né? A família dele, que ele está com Jesus já. Mas escute. Vocês entenderam o que é que eu provei para você agora? Eu provei ou não provei o que eu estou querendo te ensinar? Eu estou aqui com R$100 na minha mão, perguntando quem quer. Aí um bocado de gente aqui falou, eu quero. E ninguém se levanta. Aí a irmã que é desenrolada se levantou e pegou. Eu ainda queria ofertar, bichinho, Deus me perdoe, desculpa, amigo. Mas eu queria abençoar alguém, o propósito era esse, se ela quiser, ela abençoa a igreja. Mas escute, a gente fica com um negócio na mão. Quem quer, age. Quem quer, se manifesta. Quem quer, toma posse. Sabe quem é que Deus honra? Não é quem sente as coisas, não é quem deseja as coisas, não é quem tem sentimento pelas coisas. Deus honra quem declara, profetiza, age e toma posse. Você não é para ficar olhando as coisas acontecerem na sua vida, não. Te levanta e faz alguma coisa. Você precisa entender esse princípio. E o que é tomar posse? É profetizar a palavra. Profetizar a palavra. Irmão, profetiza a palavra na primeira pessoa. O que é isso, Samuel? Faz muito tempo que eu estudei. A primeira pessoa é eu. Viu? Recebe aí esse ensino do Mobral. Eu. A segunda pessoa é tu. A terceira pessoa é eles. Enfim, volta. Profetizar a palavra na primeira pessoa é você abrir a sua Bíblia e você entender que a Bíblia não é um livro para ficar aberto na tua casa levando poeira, não. A Bíblia contém mais de 8.000 promessas de Deus que são suas. A Bíblia fechada é um livro de capa dura. A Bíblia aberta é o poder de Deus se manifestando na sua vida. Então quando você está passando por um momento de dificuldade, você abre a boca e você profetiza. Quando você está passando por um momento de enfermidade, você não fica a noite todinha procurando no Google sobre a tua enfermidade, não. Porque se você for botar no Google uma dor de cabeça, vai aparecer que você vai morrer em 24 horas. Então você tem que entender que eu e você precisamos tomar posse das promessas de Deus, profetizando na primeira pessoa. Eu posso todas as coisas naquele
naquele que me fortalece. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descansarei. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Isso é profetizar e ter autoridade de Deus sobre a sua vida. Eu não quero aqui essa noite, eu não tenho tempo para entrar no mérito de exemplos, para que você se identifique, a nível de você perceber que tem coisa na sua vida ruim que você está passando, que é mérito seu. É você que se sabota, é você que se amaldiçoa, é você que não crê. Porque, meu irmão, sinceramente, tu vem para um culto desse, com um pastor ignorante desse pregando, falando assim, gritando. Eu até estou tentando ser mais simpático, mas vai dar certo. Porque a minha vontade às vezes é pegar assim, a pessoa no braço e balançar. Balançar. O que foi que falaram? Hã? A minha vontade é dar uma cadeirada na cabeça da pessoa. Essa foi boa, viu? Essa foi boa. Enfim, presta atenção. Escute. A vontade que dá é dar uma cadeirada na pessoa mesmo. Sabe por quê? Porque, meu irmão, tu está na igreja, tu aceitou Jesus, tu é filho do Deus vivo, o Espírito Santo habita em ti. Deus te arrancou do reino das trevas e te trouxe para o reino da sua luz. Você tem uma igreja, você tem família, você tem promessa de Deus. Tu está lamentando, murmurando e se amaldiçoando. Por quê? Tem gente que vem para a igreja e na fila já começa a reclamar, já sai no culto amaldiçoando. Igreja atribulada, olha o engarrafamento. Escuta, próxima vez que você vê o engarrafamento, em vez de você liberar uma palavra de maldição, fale: Senhor, obrigado, porque esse engarrafamento é sinal que milhares de pessoas estão sendo salvas e alcançadas aqui na nossa casa. Vigia com a tua boca. Um dia eu aprendi que todo dia o beija-flor, ele acorda procurando flor. Já a mosca todo dia acorda procurando lixo. Você nunca vai ver um beija-flor num lixo, num aterro sanitário. Assim como você nunca vai ver uma mosca numa flor. Onde tem sujeira, onde tem fedor, a mosca vai. E a minha pergunta para você hoje é: quem é que você tem sido? Uma mosca que fica procurando coisa para reclamar? Ou um beija-flor que fica procurando um motivo para agradecer? Que olha para o mínimo que Deus está fazendo. A Bíblia fala que o profeta Elias, ele orou para Deus abrir o céu, porque Deus tinha feito uma promessa para ele, que através da palavra que saísse da boca dele, Deus ia fechar o céu e depois Deus ia abrir. Ele profetiza isso para o rei Acabe, está lá na Bíblia, depois você lê. E depois que cumpre-se o tempo, se eu não me engano 3 anos e meio, ele volta e profetiza para o rei. E ele vira para o rei lá embaixo, numa secura sem fim. Ele vira para o rei Acabe e fala: ei, chegou o dia, viu? Corre, te apressa, para que a chuva não te apanhe no caminho, porque hoje, segundo a minha palavra, vai chover. Depois de 3 anos e meio de seca, que não caiu uma gota, o profeta Elias abriu a boca, virou para o rei endemoniado e falou assim: ei, corre, corre com teu carro e cavalo, para que a chuva não te apanhe no caminho, porque hoje vai chover. Aí depois que Elias libera isso, não tinha uma nuvem no céu. Acabe vai embora. E sabe para onde é que Elias vai? Para um monte orar. E a Bíblia fala que ele se ajoelha e ele começa a orar, porque também não adianta só você falar, você tem que falar orando. O que tem poder não é uma confissão positiva, o que tem poder é uma palavra de fé manifesta no nome de Jesus Cristo. Não adianta você profetizar que Deus vai abençoar o que não é bênção. Deus nunca vai abençoar o que não é bênção. Para Deus abençoar tem que estar segundo a palavra. Elias profetiza, e depois que ele profetiza, ele podia muito bem também pegar um guarda-chuva e ficar sentado e ficar pensando: meu Deus do céu, se não chover a vergonha vai ser grande para o meu nome. Mas não, a Bíblia fala que ele fez, sabe o que? Ele foi para o monte orar.
E a Bíblia fala que ele colocou a cabeça entre os seus joelhos e começou a clamar. E ele chegou para o seu moço e falou: vai até ali no horizonte e vê como é que está o céu. Aí o cara foi, e quando ele voltou falou assim: Elias, nada, o céu tem uma nuvem. Aí ele orou mais: vai de novo. Se eu não me engano, o menino foi 7 vezes, e Elias não parou de orar, porque ele cria na palavra que tinha saído da boca dele. Quando o menino volta pela 7ª vez, então ele diz: Elias, eu não sei se vai te alegrar não, mas assim, agora tinha um negócio estranho. Agora, lá no horizonte, tem uma, quem sabe, pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Aleluia. O que é uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Para toda a nação de Israel não era nada, era um sinal pequeno, mas era o sinal que Elias precisava. A Bíblia fala que quando o moço diz isso, Elias levanta e já começa a agradecer, porque aquela pequena nuvem era o sinal que ia chover. E minutos após começa a cair uma copiosa chuva. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: abre a boca e profetiza. Abre a boca e profetiza. No começo você não vai ver nada, mas continua profetizando. No começo, às vezes, para provar a sua fé, parece que quando a gente começa a orar, parece que começa a piorar. Quem já passou por isso? Pois pastor Samuel, eu comecei a orar pela minha vida, parece que foi pior. É aí que você pensa. Sabe por quê? Porque se você olhar direitinho, se você olhar com calma, você vai ver uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que você precisa. Deus te trouxe hoje aqui nesse lugar para te dizer: profetiza. A Bíblia fala em Ezequiel 37 que Deus levou o profeta Ezequiel para um vale, num vale de ossos secos. E a Bíblia fala que os ossos estavam sequíssimos. E a palavra de Deus vai dizer que quando está lá Ezequiel, porque irmão, pensa numa viagem sem futuro, diga misericórdia. Do nada a mão de Deus pega Ezequiel, e Ezequiel falando assim: eita, eu vou sair agora lá do Rio Jordão. Quando a mão de Deus pega e joga, Ezequiel sai lá no vale. Diga misericórdia. Tem noção? Deus pega Ezequiel para levar uma volta, para dar uma volta, e essa volta sem futuro desse jeito. Jogou o coitado no vale. Quando ele se viu no meio daquele vale, andando, e viu que era uma multidão de ossos. Irmão, imagina um cenário: uma multidão de ossos. Ezequiel estava lá. E eu amo que o capítulo começa dizendo: e a mão do Senhor me arrebatou e me levou e me pôs no meio de um vale. Tem situações que está passando na sua vida que não é o diabo que te levou não, é a mão de Deus que te levou. E até isso você precisa discernir, porque tem coisa que você está se debatendo, revoltado, achando que é o diabo, e Deus está esperando só você profetizar. Porque esse vale que Deus permitiu você entrar é Deus gerando um testemunho para você contar. É Deus querendo te dar uma história poderosa. E aí a Bíblia fala que depois que Ezequiel deu a volta lá, a Bíblia diz que Deus então vira para Ezequiel e fala: Ezequiel, deixa eu te fazer uma pergunta. E qual é a pergunta que Deus faz para Ezequiel? Podem viver esses ossos? E sabe a que eu amo em Ezequiel, e eu me identifico? É que Ezequiel foi top. Ezequiel foi sincero. Se Ezequiel respondesse pela carne e pelo que ele estava vendo, o que ele diria? Senhor, é impossível, não tem como. Só que ele também não quis dizer que com certeza ia dar certo, porque a visão era tão caótica, trágica, desesperadora, que ele não tinha fé para dizer: não, vai dar certo. Em momento nenhum Ezequiel fala isso. Ezequiel não fala: Senhor, com certeza podem viver. Ou seja, Ezequiel claramente manifestou o que ele estava sentindo. Ele falou: ó, eu não estou sentindo que vai dar certo isso aqui não. Só que ele não falou pelo que ele sentia. Como ele não tinha fé ainda para falar que ia dar certo, mas ele também não quis bloquear o milagre, ele respondeu a resposta mais inteligente que eu e você precisamos responder. Ele tirou a visão do vale e colocou a visão dele em Deus. E ele disse: Senhor, tu
o sabes. Aleluia. Sabe o que ele quis dizer? Eu te conheço, Deus, e eu sei que se tu quiseres, tu levanta esse exército aqui. Eu não tenho fé, mas tu sabes. É por isso que quando você não tiver o que falar, aponta para Deus e diga: Senhor, tu sabes. Aí quando ele respondeu isso, eu acho que Deus gostou da resposta, e Deus falou: top, Ezequiel. Quer dizer, Deus não falou top, porque no céu não se fala top, mas Deus falou assim: ok, vem cá. Pois deixa eu te pedir uma coisa, Ezequiel. O que foi que Deus mandou Ezequiel fazer? Chora aí no vale, lamenta aí no vale, fala da derrota, fala do que tu está vendo. Foi isso que Deus mandou Ezequiel fazer? Não. Deus falou: Ezequiel, eu tenho uma missão para você. Abra a sua boca, meu filho, e profetiza. E ele não só mandou Ezequiel profetizar, ele disse o que era para Ezequiel falar. Ele disse: profetize assim, diga: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus não mandou Ezequiel falar dos sentimentos dele. Deus não mandou Ezequiel falar do que ele estava vendo. Deus falou: Ezequiel, profetiza para os ossos ouvirem a palavra do Senhor. Então é isso que eu quero declarar sobre a sua vida essa noite. Que você vai sair desse lugar entendendo o poder de você profetizar, o poder de você abrir a sua boca e declarar. Eu não sei como é que está sendo o seu ano até aqui, mas eu vim como profeta abrir a minha boca para dizer: outubro vai ser o melhor mês desse ano para você. Outubro vai ser um mês de virada, vai ser um mês de portas abertas, de boas notícias. Vai ser um mês que Deus vai mexer o que você está pedindo para Deus mexer. Sabe o que eu acabei de fazer? Profetizar. E sabe o que você acabou de fazer? Tomou posse. E é assim que você vive, é assim que o milagre se manifesta. Quando você crê, você declara, você profetiza, e o próximo passo é viver. Em Marcos capítulo 5, a Bíblia fala que uma mulher com fluxo de sangue, sofrendo há 12 anos, à beira da morte, a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, a Bíblia diz que ela começou a falar consigo mesma: se eu tão somente for até esse homem e eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curado. Irmão, não tinha nenhum pastor para ajudar ela, não tinha nenhum profeta para ir até ela. Tem gente que, se a gente recusar uma oração, a pessoa se desvia, sai da igreja. A mulher do fundo de sangue não esperou por ninguém. Para de esperar pelos outros, para de esperar pelos outros. Para de botar coisa que é para tu resolver, para os outros resolver. Ah, ninguém crê no meu milagre, eu sou rejeitada, ninguém me enxerga na igreja. Ei, sofredora, cai por terra esse espírito maligno de sofrimento, esse espírito da Maria do bairro da tua vida. Tira esse demônio da tua vida e começa a profetizar. Ainda que ninguém creia, eu creio que o meu Deus se levantará por mim. Eu creio que do pó ele levanta o pequeno, do monturo ele ergue o necessitado e o faz assentar entre os príncipes. Olha para a pessoa do seu lado, que agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Olha para a pessoa do seu lado com a cara um pouco bruta e fala assim: para de esperar pelos outros, para de esperar por mim. Fala assim: creia você, profetize você, tome posse você, porque você vai viver tudo o que você profetizar essa noite, tudo o que você declarar na autoridade do nome de Jesus. Salvação, libertação, cura, renovo, milagre, portas abertas, prosperidade, multiplicação, batismo com o Espírito Santo, unção dobrada sobre a sua vida. É o que você vai viver. Se você crer, se você tomar posse. Eu já vou encerrar, mas eu quero só encerrar contando um rápido testemunho em 3 minutos, para você entender mais ainda o poder de profetizar. E nós já vamos orar para agradecer e encerrar o culto. Mas escute, o primeiro livro que eu li quando eu me converti, com 15 anos de idade,
foi um livro chamado A Quarta Dimensão, de um famoso pastor chamado Paul Yang-Shu. É um dos livros mais famosos, é um best-seller cristão. Inclusive, se você nunca leu, leia. A Quarta Dimensão, como o título sugere, é um livro sobre o reino espiritual. E aí tem um capítulo, que eu amo esse capítulo, que esse capítulo mudou minha forma de manifestar minha fé, porque tem um capítulo que o Paul Yang-Shu conta um testemunho. Ele diz que ele era muito pobre quando ele era jovem. Ele pregava a palavra de Deus numa igrejinha pobre lá na Coreia, e ele não tinha uma bicicleta para ir para o culto. Ele andava quilômetros a pé. O quartinho dele que ele morava era pequeno, não tinha uma escrivaninha, uma mesinha para ele ler a Bíblia e estudar, não tinha uma cadeira, só tinha um colchão que ele dormia. E aí um dia ele leu uma palavra sobre fé, e aí ele resolveu fazer uma oração. Ele falou: Deus, eu acabei de ler aqui na tua palavra que tudo que eu te pedi, crendo, eu receberei. Então, Senhor, deixa eu te pedir aqui 3 coisas simples que eu estou precisando. Senhor, isso ele orando, eu estou precisando de uma escrivaninha, de uma bicicleta e de uma cadeira para eu estudar aqui no meu quarto. Me dê isso, em nome de Jesus, amém. Ele orou, passou um mês, nada, não chegou nem um banco. Passou 2 meses, nada, 3, 4, com 6 meses que Deus não respondia a oração dele, ele ficou chateado com Deus. Aí ele falou: Deus, que conversa é essa, hein? Tu não cumpre tua palavra não, Deus. Como é que tu falou que se eu pedisse com fé tu ia me dar? Como é isso, Senhor, a tua palavra... Irmão, aí ele entrou numa oração mesmo assim, de desafio. Quando ele estava orando, chorando com muita sinceridade, diz aí o que aconteceu. Ele ouviu a voz de Deus, e Deus virou para o Paul Yang-Shu. Ele conta esse testemunho, é um dos testemunhos mais famosos dele. Ele se tornou o maior pastor da história. A igreja do Paul Yang-Shu, antes dele morrer, chegou a ter 800 mil membros. Se eu não me engano, é a maior igreja do mundo. A igreja desse pastor, que com 15 anos viveu esse testemunho. E com 6 meses que Deus não dava o que ele tinha pedido, ele foi orar. E aí Deus falou com ele. E sabe o que é que Deus disse para ele? Filho, eu já ouvi a sua oração desde a primeira vez que você fez. Só que, filho, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe quantos tipos de escrivaninha existe? Você sabe quantos tipos de cadeira existe? Você sabe quantos tipos de bicicleta existe? Aí ele lá, impactado, falou: Deus, deve ter muito, né? Falou: pois é, você não me disse qual é o que você quer. Como é que eu vou lhe dar? Irmão, Deus falou essa palavra para ele. Olha que Deus íntimo, olha que Deus presente, olha que Deus amigo é esse nosso. Ele ficou constrangido e falou: Senhor, perdão, pois agora eu vou orar direito. Aí ele se ajoelhou de novo e falou: Deus, eu quero uma escrivaninha de mogno das Filipinas. Eu quero uma cadeira de aço com rodinha para eu ficar me movimentando no quarto, que eu gosto. E eu ouvi falar que a melhor bicicleta é de fabricação norte-americana. E eu quero então uma bicicleta de fabricação norte-americana com regulagem de velocidade. Amém, Senhor? Obrigado. Irmão, passaram-se semanas, e a igreja dele recebeu a visita de uma família muito rica americana que foi visitar a Coreia. E quando eles chegaram lá, eles chegaram com várias coisas para doação. E quando tá lá ele andando, porque o pastor liberou para poder os membros mais necessitados escolherem o que precisavam. Quando ele tá lá andando no meio, ele olha de um lado, e os 3 objetos juntos, separados de um lado. Quando ele se aproxima, ele vê uma escrivaninha. Ele procura alguma referência e ele vê uma plaquinha escrita: madeira de mogno das Filipinas. Ele olha para a bicicleta
e era de fabricação norte-americana. Ele olha para a cadeira e tinha as rodinhas. Deus diz para você essa noite: seja mais específico, profetize aquilo que você quer que eu faça para o meu nome ser glorificado. Fale, manifeste a sua fé.